Boa noite. Nós gostaríamos de apresentar aqui, em parte, o resultado do nosso estudo teórico-prático com fins de avaliação na matéria Estudos Básicos de Manifestação do Amor na Língua Portuguesa, com um foco na gramática anormativa do português. Muito bem. Nós gostaríamos de começar com a manifestação do gênero gramatical no substantivo em português. A saber, primeiro, a categoria de gênero em português manifesta-se de duas formas no que tange aos substantivos: na flexão de gênero e na propriedade do gênero privativo, sendo a flexão de gênero aplicável somente a alguns substantivos, não é? E a propriedade do gênero privativo à grande maioria deles. Observemos. Na flexão de gênero, o português dispõe de um recurso gramatical flexional para expressar a noção da diferença de sexo nos substantivos designadores de seres animados. E quando eu digo animados, eu não estou me referindo àqueles que mais dançam em uma festa ou mais falam em uma mesa, mas sim à etimologia da palavra, proveniente do latim animus, que significa alma, coragem, desejo. Animado significando, portanto, aquele dotado de vida. Sabe-se que, nesses casos, a forma não marcada, indicada geralmente pelo morfema zero, cortado, indica que o ser designado pelo substantivo é do sexo masculino. Então, professor, zero, tá? Cantor. Ao passo que a forma marcada, geralmente pelo acréscimo da desinência a, indica tratar-se do sexo feminino, né? Então, professor a, cantor a. É muito importante registrar aqui, no entanto, que nem todos os substantivos designadores de seres dotados de vida são passíveis de flexão. Não. Misteriosamente, o lobo é um animal feroz. Não flexiona-se em a loba é uma animala feroza. Entre os substantivos uniformes, isso é, aqueles que não admitem flexão, incluem-se os que a gramática tradicional chama de substantivos comuns de dois gêneros. Trata-se de palavras como agente, colega, imigrante, cuja marcação gramatical de gênero é definida unicamente pelo artigo, o agente, a agente, ou por qualquer outro determinante. Não sei, meu colega foi estuprado, minha colega foi estuprada. O imigrante morreu afogado no mar Mediterrâneo, a imigrante morreu afogada no mar Mediterrâneo. O manifestante foi espancado na Paulista, a manifestante foi espancada na Paulista. O artista foi censurado, a artista foi censurada. O jornalista criminoso, a jornalista criminosa. O presidente não eleito, a presidenta eleita. O presidente interino, a presidenta afastada. O presidente golpista, a presidenta golpeada. E assim, não é? Sucessivamente até, sei lá, 2020, né? Agora, o mesmo já não vale para o jovem rebelde ou a jovem rebelda. Portanto, então, flexão e marcação pelo determinante são meios gramaticais de indicar a diferença de sexo em português. E isso tudo continua não nos resolvendo absolutamente nada. Pode-se valer também, gente, de meios lexicais para indicar essa suposta diferença. Em alguns casos, usa-se palavras completamente distintas, como homem e mulher. Por que não homa, mulhero? Bode, cabra. Por que não boda, cabro? Vaca, boi. Por que não um vácuo, uma boia? Zangão, abelha. Por que não uma zangona e um abelho?
Mãe, pai. Por que não moa, paia? No caso dos substantivos epicenos, aqueles designadores de animais, não é? Ao que parece, improvisa-se. Improvisa-se simplesmente as combinações dos bichos acrescidas das palavras macho e fêmea. Então, a cobra macho, a cobra fêmea. Por que não um cobro? A baleia macho, a baleia fêmea. Por que não um baleio? O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. Por que não uma crocodila? O mosquito macho, o mosquito fêmea. Por que não uma mosquita? Uma foca macho, uma foca fêmea. Por que não um foco? Uma barata macho, uma barata fêmea. Por que não um barato? Uma mosca macho, uma mosca fêmea. Por que não um mosco? Uma coruja macho, uma coruja fêmea. Por que não um corujo? Uma formiga macho, uma formiga fêmea. Por que não um formigo? Uma anta macho, uma anta fêmea. Por que não um anto? Há por fim, então, um último conjunto de substantivos, denominados tradicionalmente como sobrecomuns, no qual a diferenciação de sexo do ser nomeado fica inteiramente por conta do contexto, não havendo qualquer indício gramatical ou lexical que o represente. E aí são palavras como criança, pessoa, indivíduo, Ivan, Jaqueline, Yandianara. Em uma frase como chegou uma pessoa importante. Só o contexto, não é mesmo? Só o contexto para nos dizer o sexo ou o gênero da pessoa que chegou. Agora, porque se eu disser Indianara chegou, não basta para gramática. Afinal, nós não perguntamos todo dia o que foi feito do meso, do cadeiro, ou como ficou a resolução daquele velho problema. Não pedimos que tirem a deda do nosso caro, que troquem o lâmpado na teta. Não lemos livros, não medimos a tamanha da planeta, não sentimos a cheira dos floros, nem vemos a voa das colibrias. Não a questionamos sobre o histórico do humanidade. Não ocupamos ruas nem escolos, não derrubamos as prédias, não tiramos o roupo, não comemos em restaurantes. Lá não tomamos sopa de colhero, não cortamos carne com o faco e nem a espetamos no ponto da garfa. Não realizamos aquele nosso sonho de ter uma sítia no cerro. Não temos dinheiro nenhuma para consertar a telhada, para pegar ônibus ou para tapar as buracas na asfalto, mas nós respeitamos. Nós respeitamos incessantemente, enfim, o funcionamento do nosso imperfeito língua portuguesa, da nossa imperfeita alfabeta, da nossa perfeitamente insuficiente corpo humana. A grupa verifica e reporta, portanto, precariedade nos fórmulos gramaticais no que tange às mistérias do almo e da corpa, representadas por palavras que em vão tentam defini-las. A grupa conclui que não faz sentido que haja regras para a determinação de gênero privativa das substantivas, já que tanto o ouvido quanto o morfologio do língua português mostram-se extraordinariamente dominadas pela irregularidade. Agora, nós não podemos negar o que há de interessante em observar que a cobra macho pertence ao gênero feminino, o jacaré fêmea ao gênero masculino. A pessoa do meu pai é do gênero feminino, o indivíduo da minha mãe do gênero masculino. Agora 2, gente, 2. O verbo. Segundo Saconi, um tradicional gramático brasileiro, verbo é a palavra que se conjuga. Conjugar, unir-se, ligar-se.
juntar-se harmonicamente a ou com algo ou alguém, misturar-se, combinar-se, ou flexionar em algum de seus tempos, modos, pessoas, números e vozes. Atenção. Flexionar em tempo, modo, pessoa, número, voz. A saber, o verbo não indica distinção de gênero. Eu amo, tu amas. Ela ama, ele ama, nós amamos, vós amais, elas amam, eles amam. O verbo indica essencialmente um desenvolvimento, um processo, uma ação, um estado, um fenômeno. Eu amei. Tu amastes. Ela amou, ele amou, nós amamos, vós amastes, elas amaram, eles amaram. O verbo só quer exprimir uma ação, apresentar um estado ou uma mudança de um estado a outro. Eu amava, tu amavas. Ela amava, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, elas amavam, eles amavam. Palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Eu amara, tu amaras, elas amaram, eles amaram, nós amáramos, vós amareis, elas amaram, eles amaram, enfim. Não admite sintaticamente nenhuma função que lhe seja privativa. Amarei, amarás, amará, amará, amaremos, amareis, amarão, amarão e pronto. Não indica sexo. Qualquer eu amaria qualquer tu, que amaria qualquer ela, amaria qualquer ele, amaria quaisquer nós, amaríamos quaisquer vós, amaríeis quaisquer elas, amariam quaisquer eles, amariam e pronto. Não possui gênero. Eu tenho amado. Tenho. Tu tens amado, que eu sei. Ela tem amado, ele tem amado, nós temos amado, vós tendes amado, elas têm amado, eles têm amado, e pronto.